Os Cavaleiros Templários, em mitos e realidade. Essa frase evoca imagens de cavaleiros galantes, aventuras épicas e segredos ancestrais guardados por homens destemidos. Mas você já parou para pensar em quem realmente foram os Templários? O que é mito e o que é verdade? Prepare-se para mergulhar em uma história que entrelaça fé, poder e conspirações, e que promete desvendar os mistérios que cercam uma das ordens mais fascinantes da Idade Média. Você está prestes a descobrir revelações que podem mudar sua visão sobre esses guerreiros icônicos. Então, fique comigo, porque o que vem a seguir pode deixar você sem palavras. A história dos Cavaleiros Templários começa no início do século XII, em um contexto de tensão entre cristãos e muçulmanos. Após a Primeira Cruzada, um grupo de 9 cavaleiros se reuniu para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém. Mais diferente do que imaginamos, eles não eram apenas guerreiros, eles representavam um novo ideal, uma fusão de espiritualidade e militarismo. Com o tempo, essa ordem se expandiu, acumulando riqueza e influência sem precedentes. Mas como isso aconteceu? O que exatamente eles fizeram para se tornarem tão poderosos? Aqui está algo que você talvez não saiba: a ordem, oficialmente chamada de Os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, recebeu um apoio inesperado. O rei Bailão II, da Armênia, doou terras e recursos vitais, mas não para a proteção dos peregrinos, havia um plano maior em jogo. A influência dos Templários começou a se espalhar rapidamente pela Europa, atraindo homens de todas as classes sociais que queriam lutar pela fé e, ao mesmo tempo, desfrutar das promessas de riqueza e prestígio. Você pode imaginar quantos eram movidos por pureza de coração e quantos buscavam apenas poder? Essa é uma questão que ecoa pela história. Você pode estar se perguntando: mas então, o que realmente aconteceu com eles? A verdade é que, após 2 séculos de poder, os Templários enfrentaram um colapso devastador. No início do século XIV, com a ascensão do rei Filipe IV da França, a maré virou. Ele tinha suas razões. Filipe desejava extorquir os Templários e confiscar suas riquezas. Um movimento brutal começou, e em uma noite fatídica de 13 de outubro de 1307, centenas de Templários foram presos. Essa é uma parte da história que frequentemente dá origem a mitos, mas a verdade é ainda mais complexa do que isso. O que o rei realmente queria? Você vai se surpreender. Uma das maiores revelações sobre os Templários é o fato de que eles eram, na verdade, uma das primeiras organizações bancárias do mundo. Sim, você ouviu bem. Eles desenvolveram um sistema de transferência de crédito que era à frente de seu tempo. Pilgrimaias poderiam depositar bens em templos templários e utilizá-los em qualquer lugar da Europa. Essa prática não apenas proporcionou segurança, mas também democratizou o acesso ao capital, algo inesperado para uma ordem militar. O que isso significa para sua compreensão sobre os Templários? Que, além de guerreiros, eles eram inovadores financeiros e forjadores do capitalismo medieval. Mas vamos falar sobre um tema mais sombrio agora, frequente nas histórias que circundam esta ordem, e as acusações de heresia e a tortura que os Templários sofreram. Os métodos de interrogatório utilizados pelo rei Filipe IV e a Igreja foram brutalmente cruéis. Muitos deles foram forçados a confessar crimes que não cometeram, como adoração a ídolos e práticas obscuras. Essas acusações fazem parte do arsenal de mitos que giram em torno dos Templários. No entanto, o que é digno de nota é que essas confissões eram frequentemente retiradas sob tortura e, por isso, questionáveis. Então, a sua imagem deles como malignos poderia precisar de uma revisão, não acha? E o que dizer do famoso Santo Graal? A lenda diz que os Templários eram os guardiões do Graal, um objeto místico que supostamente conferiria poder imensurável a quem o possuísse. Mas a verdade pode ser ainda mais intrigante do que a ficção. Diversos historiadores acreditam que a busca pelo Graal pode simbolizar a busca pelos conhecimentos esquecidos e pelas verdades espirituais perdidas durante as cruzadas. Esta ideia se alinha com a preocupação filosófica que permeia os escritos de muitos templários. Assim, o Graal pode não ser um objeto físico, mas uma representação de algo muito mais profundo, uma conexão com o divino. Você já refletiu sobre o que isso significa para a sua própria busca espiritual? Porém, há misticismo na história dos Templários que vai além do Graal. As acusações de que eles praticavam rituais ocultistas se tornaram um tema recorrente. As histórias de cerimônias secretas, onde os iniciados eram expostos a simbolismos obscuros e rituais esotéricos, alimentaram uma série de teorias conspiratórias. Mas o que há de verdade nessas alegações?
Existem relatos de certos rituais que podem ter sido mal interpretados ou distorcidos por inimigos políticos. Afinal, uma ordem tão poderosa não teria seus segredos, mesmo que esses segredos fossem apenas preservações de tradições religiosas. A conexão dos templários com a maçonaria é outro tópico fascinante a se considerar. A teoria de que os maçons modernos são herdeiros diretos dos templários ganhou força com o passar dos anos. Mas será que existe alguma veracidade nisso? A resposta não é simples, e a ligação é mais simbólica do que direta. Os maçons, assim como os templários, valorizam a liberdade e o conhecimento. A maçonaria surgiu muitos anos após a queda dos templários, mas essa relação simbólica de buscar um propósito maior pode ter gerado as comparações. Assim como a própria estrutura dos templários era hierárquica, seus princípios estavam fundamentados em ideais de igualdade e irmandade. E se eu dissesse para você que muitos dos princípios que eles defendiam influenciaram o pensamento ocidental moderno? Isso mostra que a herança dos templários vai além dos mitos e lendas, permeando valores que exercem influência até os dias atuais. Você já pensou em como suas ideias e crenças atuais podem ser reflexos de tradições ancestrais? Talvez você esteja se perguntando o que restou da Ordem Templária no mundo de hoje. Uma das noções mais intrigantes é que o legado dos Templários ainda vive nas ruas de muitas cidades europeias. A arquitetura das casas templárias sobreviveu, um testemunho de sua determinação e visão. Os templos, que um dia foram centros de adoração e força, agora atraem turistas ávidos por conhecer mais sobre esses guerreiros lendários. Você gostaria de explorar esses lugares e descobrir os segredos que ainda podem estar escondidos entre as pedras? Continuemos explorando os legados e as implicações do que significa viver em um mundo onde os templários uma vez imperaram. Mas antes, pause um momento e pense nesta pergunta: como você se sente sabendo que seus conceitos de heroísmo e altruísmo podem estar entrelaçados com uma história repleta de segredos e invenções financeiras? O que vem por aí será ainda mais revelador, pois adentraremos em um terreno onde a história, o misticismo e a realidade se encontram de forma intrigante. Prepare-se, pois a história dos Cavaleiros Templários é infinita e recheada de detalhes que frequentemente são ignorados. Vamos desvendar ainda mais segredos e curiosidades deste capítulo fascinante da história que moldou não apenas a Idade Média, mas influenciou as direções do mundo moderno. Fique comigo, a segunda parte virá em breve. E o que você descobrirá pode mudar tudo o que você pensa sobre esses guerreiros e sua eterna luta entre a fé e a fortuna. À medida que nos aprofundamos na fascinante história dos Cavaleiros Templários, é crucial considerar o cheirinho dos tempos em que eles operavam. O contexto da Europa medieval não apenas moldou a ordenação dos Templários, mas também teve um impacto profundo sobre a maneira como eles eram percebidos, tanto por aliados quanto por inimigos. Naquele período, a Igreja Católica e os governantes se viam engajados em um intricado jogo de poder, e os Templários estavam no centro desse embate. Essa posição única os fez tanto aliados valiosos quanto alvos cobiçados. Já discutimos o papel dos Templários como uma das primeiras organizações bancárias, mas a influência deles ia além das finanças. Eles serviram como intermediários nas relações entre os governantes da Europa e os líderes do mundo islâmico, especialmente durante as Cruzadas. Seu conhecimento e experiência em navegação, logística e segurança de rotas comerciais eram incomparáveis. Portanto, quando foi necessário negociar tratados ou acordos de paz, a voz dos Templários frequentemente pesava consideravelmente. Nesse sentido, eles não eram apenas guerreiros curvando-se a espada, mas verdadeiros diplomatas. Podemos examinar os Templários através da lente de um conceito poderoso que ainda hoje ressoa em a ideia de cavaleiro. Este não se refere apenas a um guerreiro em armadura, mas também a um ideal de proteção e serviço. Os Templários eram vistos como defensores do cristianismo, mas, mais do que isso, eles encarnavam um código de ética que valia a pena ser seguido. Havia uma expectativa moral de que um cavaleiro deveria, acima de tudo, ser justo e cumprir seus deveres sagrados. Isso convida à reflexão sobre como os valores e ideais da Idade Média ainda reverberam em sociedades contemporâneas. A queda da Ordem Templária, como mencionado anteriormente, foi brutal e repleta de traições. Mas a verdade é ainda mais trágica. À medida que os cavaleiros eram perseguidos, muitos deles foram forçados a se dispersarem pelo continente. Ao invés de serem simplesmente eliminados, esses homens tornaram-se figuras de lenda, tornando-se soldados vagantes, lavradores ou espiões sob novas identidades. Alguns se juntaram a outras ordens militares, como os hospitalários ou os teutonicos, enquanto outros se tornaram blancos, indivíduos que carregavam choques e vestígios do que fora uma grande herança.
Um aspecto particularmente intrigante sobre a era pós-templária foi a evasão de certos tesouros e conhecimentos que foram potencialmente escondidos ou perdidos. Histórias sobre rios dourados, artefatos religiosos e o famoso Santo Graal se intensificaram em narrativas populares. Alguém teria ousado esconder um segredo tão poderoso? O que perdeu-se nas sombras da obscuridade? Dentre as muitas histórias, existem lendas que afirmam que algumas riquezas foram ocultadas em locais secretos, destinando-se a serem transferidas para novos guardiões. Uma dessas narrativas aborda a possibilidade de que os templários tenham deixado tesouros em sítios, como na escocesa Rossing Chapel, cujo simbolismo esotérico e arquitetura intrigante atraiu a atenção de muitos. As especulações sobre esses tesouros continuam a instigar aqueles que estariam dispostos a buscar a verdade. Essas narrativas também se entrelaçam com a busca por conhecimento esotérico, que se tornou um foco de interesse não apenas no Renascimento, mas ainda hoje, na Era Moderna. As tradições que podem ter envolvido os templários, incluindo a alquimia e a busca por verdades espirituais ocultas, permanecem presentes na cultura popular e são bastante cultuadas entre suas várias facções. Como essas influências permeiam até mesmo práticas contemporâneas de espiritualidade, não é surpreendente que a melhor maneira de entender a ordem seja através de suas ações, suas filosofias e seus legados, que ainda ecoam. A Revolução Francesa, que ocorreu bem mais tarde, também traz um vislumbre de continuidade da fervura dos ideais templários com o conceito de fraternidade e igualdade. Os princípios que os templários defendiam podem ter sido absorvidos por movimentos de renovação política e social que buscavam o progresso e a justiça. Fundamentalmente, isso provoca a reflexão sobre como ideias e ideais transitam por períodos e contextos, sempre se adaptando e remodelando-se ao longo da história. Para compreender os templários de uma maneira que desafia os mitos e histórias que os circundam, talvez seja útil refletir sobre uma pergunta essencial: o que podemos aprender com os templários sobre a busca por significados transcendentes? Este sentimento de busca por algo maior é um tema universal, presente em várias culturas e épocas. A busca do Graal, por exemplo, pode simbolizar essa luta por um propósito profundo, além do materialismo e das guerras, que nos leva a questionar o que de fato valoramos e como nos conectamos com o divino. A relação entre os templários e a maçonaria, pela qual muitos ainda têm fascínio, também se torna um local fértil para reflexões e investigações. Os princípios que a maçonaria defende, liberdade de pensamento, igualdade e busca por verdade interior, podem muito bem ressoar com a ética templária. Podemos olhar para esses laços como um reflexo de uma contínua busca pela liberdade espiritual. Com a queda da ordem, a sabedoria e a experiência preservadas se tornaram semente para novos movimentos, e assim, por meio da maçonaria e outros grupos ocultistas, a herança dos templários viveu. Ainda na contemporaneidade, as referências aos templários não se restringem ao campo da espiritualidade ou da história. Em diversas obras de ficção, livros, filmes e jogos, eles são frequentemente retratados como os guardiões de segredos esquecidos. Isso demonstra um fascínio coletivo que não apenas persiste, mas também alimenta novas narrativas culturais. Você já se perguntou por que essa busca por segredos e mitos ainda ressoa com tantas pessoas em todo o mundo? O avanço da tecnologia e a disseminação do conhecimento têm oferecido novas camadas de interpretação bem como novas ressignificações sobre os Cavaleiros Templários. A exploração de seus legados continua em um mundo que está mais interessado em descobrir ícones e textos antigos como parte do que é considerado uma sabedoria universal. À medida que novas gerações buscam entender suas lensas e conexões históricas, a história dos Templários e sua influência se tornaram ainda mais acessíveis do que nunca. Para encerrar nossa jornada, recorde-se da pergunta que nos guiou: o que significam para nós os ideais de heroísmo, altruísmo e fraternidade que podem ter se originado há séculos atrás? Os Templários, em sua essência complexa, representam não apenas a luta institucional de uma ordem suprema por poder ou riqueza, mas também a busca contínua por valores que unam e inspirem. Eles nos lembram de que a verdadeira nobreza não reside apenas nas armaduras impenetráveis e nas batalhas, mas nas conexões humanas, nos ideais que nos galvanizam e nos vertiginosos mistérios da vida que buscam entendimento. E assim, ao olharmos para a história dos Templários, nutra a reflexão sobre como essas intersecções de fé, poder, misticismo e conhecimento se desenrolam em nossa própria jornada pessoal. Tradições, embora muitas vezes empoeiradas, podem conter chaves para experiências e entendimentos novos. Qual será o próximo passo que a sua busca por conhecimento revelará? Lembre-se, nas sombras do passado frequentemente se iluminam em nossos próprios passos no presente. Então,
Fica aqui a pergunta retórica, uma semente para sua meditação: o que você fará com os conhecimentos, questões e curiosidades que emergiram da história dos Cavaleiros Templários? A jornada de entendimento continua.